E nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Então, não há fotografia? Não estou a perceber. Já estou à espera da fotografia. Mas não avanço sem a fotografia. Se vocês não falavam, eu esqueci. Pronto. Isto também tá? Ok, agora está tudo bem. Vamos então meditar um pouco nas Escrituras e isto o melhor é usar sempre a mesma. Sempre, porque assim é sempre jovem. Vamos então meditar na palavra do Senhor e certamente que todos nós há pouco tempo digamos que ficámos preocupados e vivemos também de alguma forma aquela situação daqueles jovens e daquele adulto lá na Tailândia quando eles entraram naquela gruta e as coisas estiveram de facto muito complicadas para eles. Aliás, conforme alguns dos mergulhadores, alguns disseram depois, que muitos deles não acreditavam que a operação tivesse o sucesso que teve. Esperavam que ou morressem todos, ou que grande parte deles, de facto, pudesse morrer. E, portanto, nós ficámos com certeza preocupados, acompanhámos toda aquela situação e depois ficámos satisfeitos, ficámos alegres pelo resultado, ou seja, que toda aquelas 3 almas, aquelas 13 pessoas, elas foram salvas. E nós ficámos de facto satisfeitos com tudo isso e podemos imaginar não só a alegria delas, cá fora, conforme nós também pudemos ver, mas a alegria daquelas famílias ao receberem aqueles familiares, e uma vez que eram também, no fundo, crianças, eram adolescentes, e podemos, portanto, imaginar a alegria daquelas famílias ao receberem aqueles seus filhos. Mas aquelas 13 pessoas, elas fizeram uma escolha. Elas tomaram uma decisão de entrar naquela gruta. Entrar naquela gruta sabendo perfeitamente, melhor do que eu, que nunca fui à Tailândia, sabendo que nesta altura o tempo é mau, é tempo de chuvas, e que quando chove, chove a sério. E que de facto pode provocar cheias. E eles, sabendo tudo isso, eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha, entrar naquela gruta. E esta escolha, esta decisão, teve consequências. Esta decisão que eles tomaram teve consequências. Graças a Deus que, para eles, as consequências não foram trágicas. Para eles, as consequências foram de estarem, salvo erro, 9 dias ou mais ou menos, sem comer. Portanto, não foram trágicas. Mas houve consequências trágicas. Porque houve um homem que morreu. Houve um homem que perdeu a vida. Houve alguém que sofreu as consequências daquela decisão, da escolha daquelas 13 pessoas.
Houve alguém que teve consequências trágicas. Se aquelas famílias que receberam os seus filhos ficaram felizes, ficaram alegres, ficaram contentes, houve felicidade naquela família, mas a verdade é que houve uma família em que não houve essa felicidade, em que houve tristeza, porque perderam o seu familiar, porque houve alguém que perdeu a vida, por causa da escolha de outras pessoas, que fizeram uma escolha que teve consequências trágicas para uma pessoa, para uma família. E isto para dizer o que, irmãos? As nossas escolhas têm consequências. Sejam elas quais forem. As nossas escolhas têm consequências. Podem ser consequências boas, se as escolhas que fizermos forem boas. Assim como as consequências elas podem ser más, podem ser até trágicas, se as escolhas que nós fizermos, elas forem más. Se as escolhas forem más, as consequências podem ser más. E podem inclusivamente ser trágicas. Portanto, irmãos, aquilo que eu queria nesta manhã chamar a minha e a vossa atenção é que as escolhas que fazemos, elas todas têm consequências. E levar-nos a refletir e a pensar nas escolhas que nós temos feito até aqui. Que consequências é que essas escolhas, essas decisões que temos tomado na nossa vida, que consequências é que elas têm trazido à nossa vida e àqueles que estão à nossa volta? Será que de facto as escolhas que temos feito têm trazido bênção para nós? Em primeiro lugar, as escolhas que temos feito têm trazido glória para o nome do Senhor? Têm glorificado o nome do Senhor? Será que as escolhas que temos feito, elas têm trazido bênção para nós? Ou elas têm trazido bênção para aqueles que estão à nossa volta? Particularmente para aqueles que nos dizem mais, para a nossa família? Têm trazido bênção para a nossa família? Têm acrescentado alguma coisa à nossa família de positivo? Tem de facto trazido alguma coisa de boa? Ou antes, pelo contrário, as decisões que temos tomado têm trazido tristeza, têm trazido amargura, têm trazido sofrimento para nós, para aqueles que estão perto de nós e se calhar para outros que estão mais afastados. Que consequências é que tem havido na nossa vida, tem trazido à nossa vida as escolhas que nós temos de facto feito? Agora, o que não há dúvida nenhuma é que as escolhas que fazemos, elas têm consequências. Sejam elas quais forem. Por isso, irmãos, eu queria vermos nas Escrituras um exemplo. Entre muitos outros, eu preferi falarmos acerca do exemplo que toda a gente praticamente conhece. E esse exemplo é de Davi. Todos nós, certamente, aqui conhecemos a história de Davi com Batseba. Conhecemos a história, conhecemos tudo aquilo que se passou com Davi. E quando estamos a falar de Davi, estamos a analisar este episódio na vida de Davi, certamente nós não estamos aqui para julgar Davi. Porque eu não sou melhor do que Davi. Se há alguém que se julga aqui que é melhor do que Davi, então não é para si. Tudo aquilo que foi escrito, ficou escrito para nosso ensino, para nós aprendermos, para nós não cairmos nos mesmos erros, para não cometermos as mesmas coisas. Por isso, ficou escrito. Irmãos, se nós queremos conhecer e saber como é que o homem é, então, de facto, temos que ler a Bíblia. Porque este livro é diferente de todos os outros livros. Este livro, se nós queremos conhecer o homem exatamente como ele é, então nós temos que ler a palavra de Deus. Porque é Deus que fala o Deus que é o Criador, Ele fala acerca do homem. Ele mostra de facto o homem como ele é. E, irmãos,
O homem é capaz do melhor e do pior. O homem é capaz de coisas fantásticas, de fazer coisas fantásticas, mas é capaz de fazer coisas que quase coravam um animal. Portanto, fazer coisas terríveis, comportamentos terríveis. E, portanto, qualquer um de nós é capaz de fazer o melhor e é também capaz de fazer o pior. Por isso, irmãos, nenhum de nós aqui é melhor ou pior do que Davi. É igual. É feito da mesma massa. O que faz a diferença na nossa vida é o Senhor. Por isso, nós não somos de melhor, não estamos aqui para julgar Davi, mas estamos aqui para aprender com Davi. A situação que lhe aconteceu, o que ele viveu, qualquer um de nós pode também viver. E Davi, quando falamos de Davi, não estamos a falar de um homem qualquer. E não é falar apenas de o rei de Israel. Saul também foi rei de Israel e não foi um bom exemplo. Portanto, quando falamos de Davi, nós lemos na primeira livro de Samuel e no capítulo 13 e verso 14 lemos: porém agora não te subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que sejas chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Já o Senhor tem escolhido um homem segundo o seu coração. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, é dito para a mesma coisa. Atos, capítulo 13 e verso 22, é dito assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Portanto, Davi não era um homem qualquer. Ele foi um grande homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que andava perto de Deus. Era um homem que, de facto, fez coisas tremendas, que amava verdadeiramente o Senhor. Era um homem que confiava no Senhor. E, no entanto, esse homem, que de facto tinha um coração segundo o coração do Senhor, que de facto amava o Senhor, que andava perto do Senhor, nós vamos encontrá-lo em 2º livro de Samuel, no capítulo 11, nós vamos encontrá-lo e vamos ver o que é que diz. 2 Samuel, capítulo 11, e diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Raabe, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos encontrar Davi no tempo. Não é por acaso que aparece aqui esta frase, no tempo em que os reis saíam à guerra. No tempo em que os reis estavam com o exército. No tempo em que os reis batalhavam juntamente com o seu exército. E Davi foi assim. Davi esteve na batalha. Davi esteve sempre na luta. Esteve ali ao lado dos seus soldados. Davi foi um homem, um guerreiro. Um verdadeiro guerreiro. Se nós lemos o do capítulo 10, o título é Davi derrota os Amonitas e os Sírios. No capítulo 8, as vitórias de Davi sobre as várias nações. Portanto, Davi foi verdadeiramente um guerreiro. Um verdadeiro soldado que batalhou ao lado dos seus soldados e que enfrentou os inimigos, que batalhou pelo Senhor, que venceu. Aliás, temos, quando Davi andava fugido de Saul, quando ele estava lá na caverna também, juntamente com os seus valentes. Ele tinha um grupo que chamava os valentes. Estavam com ele, batalhavam com ele, guerreavam com ele, estavam ali. E aqueles valentes olhavam para Davi
com respeito, como o rei, tinham um amor tremendo para com Davi, de tal forma que Davi um dia disse que tinha saudades de beber as águas da cisterna de Belém. Belém, não é? E o que é que aconteceu? Aqueles 3 valentes enfrentaram um exército para satisfazer a vontade do seu Senhor. Isto é uma prova de amor tremenda. Portanto, podemos ver o respeito que, de facto, Davi, que aqueles soldados tinham por Davi. Porque Davi era um guerreiro que estava ali com eles na batalha. E agora encontramo-lo aonde? Encontramo-lo no palácio. Enquanto os seus soldados lutavam. Enquanto os seus soldados estavam na guerra. Enquanto eles estavam lutando. Davi estava no seu palácio, diz o versículo versículo 2, e aconteceu que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço. Depois de, como se diz no Alentejo, depois de dormir a folga, depois de descansar, levantou-se. Mas os seus soldados estavam a morrer, estavam a lutar, estavam numa batalha. E ele, o rei, que devia ser o primeiro a dar o exemplo, estava no palácio, tranquilo, descansado. O que é que aconteceu aqui? Como é que um homem que batalhava, que enfrentou Golias com uma funda, enfrentou Golias em nome do Senhor e venceu? Como é que um homem chega a este ponto? Irmãos, olhemos para cada um de nós. Se olharmos para trás, e eu olho para mim, olho para trás e lembro-me dos dias em que eu estava verdadeiramente empenhado na obra. Não tinha descanso. Corria de um lado para o outro. Estava disponível para fazer tudo. Estava, de facto, ocupado com a obra, ocupado com a igreja. Estava verdadeiramente ocupado. E nós olhando para cada um de nós, olhando para o passado, como nós estávamos ocupados com o Senhor, ocupados com a igreja do Senhor, nesta batalha. Porque a nossa vida aqui é uma luta. É uma batalha contra as hostes espirituais da maldade, contra o inimigo das nossas almas, contra o inimigo das almas daqueles que estão lá fora, que as quer destruir. É uma batalha. E nós estávamos ocupados nessa batalha. Estávamos verdadeiramente ocupados. E agora? Agora, irmãos, quantas vezes a igreja precisa de nós e nós estamos em casa sentados no sofá? Quantas vezes há atividades na igreja? Quantas vezes não se fazem mais coisas? Não há, de facto, a igreja não se envolve em mais ministérios, em mais evangelização, em mais atividades. Porquê? Porque não há quem faça. Porque não há quem, de facto, esteja ocupado, queira estar ocupado com o Senhor. Como é que chegámos aqui também? Por isso é que eu digo, eu não sou melhor do que Davi. Nós somos feitos da mesma matéria. Por isso, irmãos, temos que, como a palavra de Deus nos diz, vigiai e orai. Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos, porque de facto as coisas, o mal é começarmos a afastar-nos da obra, a deixarmos de fazer a obra. Quanto menos fazemos, menos vontade temos de fazer. E as coisas vão indo por aí abaixo. Davi foi descendo. E o mesmo acontece com cada um de nós. Quanto mais tempo estivermos sem estarmos ocupados com o Senhor, pior é. Mais tempo nós temos para nos ocuparmos com aquilo que não devemos. Quanto mais tempo estivermos livres, a ociosidade, o tempo sem fazer nada é o maior perigo que nós temos. É o maior perigo. Porque quando estamos ocupados, a nossa mente está ocupada com aquilo. E quando estamos ocupados com a obra do Senhor, estamos ocupados com o Senhor, com a sua obra. Não há tempo para pensar noutras coisas.
Não há tempo para distrações, não há tempo para outra coisa. O problema é que, de facto, grande parte da igreja passa tempo demais ocupado, livre, ocupado com aquilo que não deve. E a igreja precisa dos seus, precisa que estejam ocupados com a obra. E por vezes não há ninguém que faça a obra. Não há ninguém que faça a obra. Davi fez isto, olha, vai lá, mandou, aliás, o versículo diz, aconteceu, versículo 1, do tempo os reis saíram para a guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que fossem à guerra com Amon. Olha, vão lá vocês, vão lá à guerra, que eu fico aqui no meu palácio. E quantas vezes não fazemos a mesma coisa? Vocês fazem a obra, vão lá vocês, porque eu prefiro estar aqui no meu canto, prefiro estar aqui. Irmãos, essa não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser, Senhor, estou aqui para te servir. Estou aqui para ir onde tu quiseres que eu vá. Disponibilidade, estar disponível para servir verdadeiramente o Senhor. E, portanto, Davi, ele estava livre. Cuidado com o tempo que temos livres, irmãos, e a forma como ocupamos esse tempo. Porque podemos estar a ocupar esse tempo, nesse tempo podemos estar a fazer escolhas que nos podem trazer consequências muito más para a nossa vida. Podemos fazer durante esse tempo escolhas que nos podem vir a prejudicar muito. Prejudicar a nossa relação com Deus. Nos podem fazer levar a cair, tal como aprendemos com Davi. Davi não parou. Davi foi descendo até não poder descer mais. E isso pode acontecer connosco. Se não tivermos cuidado, durante termos liberdade, ficarmos livres, podemos nesse tempo fazer escolhas erradas. Escolhas que nos afetam a nossa relação com Deus e nos vão afastando cada vez mais do Senhor. Davi, ele estava lá no seu palácio, como vimos, foi ao terraço e o que é que aconteceu? Olhou para um outro terraço onde estava uma mulher, onde estava Batseba, que se estava lavando. Logo a partir daí desencadeou-se, toda a tentação veio, o desejo de Davi veio, o desejo de ter aquela mulher veio. E, irmãos, como dizia alguém, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir é que eles façam o ninho. Nós, por vezes, as tentações surgem. Agora, uma coisa é a tentação surgir, outra coisa é alimentarmos essa tentação e escolhermos realizar essa tentação, pô-la em prática. Isso é que é outra coisa. Davi, quando essa tentação surgiu, se ele tivesse percebido que aquilo que estava a surgir era de facto algo que não agradava a Deus, que era contra a vontade de Deus, e ele tivesse percebido isso, e tivesse se humilhado na presença do Senhor, reconhecido a sua fraqueza, a sua pequenez, a incapacidade de lutar contra a tentação e de facto se humilhar na presença do Senhor e pedir ajuda, ele não teria passado por aquilo que passou, ele não teria feito a escolha errada, porque ao fazer isso, ao escolher o Senhor, ele estaria a fazer a escolha certa, ele estaria a escolher o Senhor, e com o Senhor, diz-nos a Escritura, que nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Sobre todas as tentações, sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. O problema é que ele deixou que a tentação começasse a tornar vida, a tomar conta dele. E a tal ponto que ele já não conseguiu, já não controlou nada. E, portanto, ele desejou ter aquela mulher para si. E não só a desejou, como concretizou. Ele mandou buscar a Batseba. É curioso que, da parte de Batseba, também não vemos aqui resistência nenhuma. Não há também resistência nenhuma da parte dela.
ela era casada. E, portanto, da parte dela também não há resistência. Era o rei, é evidente. Mas o facto de ser o rei, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que seja o rei, seja quem for, se é algo que vai contra a vontade de Deus, então eu devo lutar para não fazer. E, portanto, também não vemos da parte dela qualquer tentativa de até tentar dissuadir de Davi de concretizar as suas ideias. E, portanto, o que aconteceu é que as coisas concretizaram-se. E Davi acabou por se deitar com aquela mulher e o resultado foi uma gravidez. Batseba ficou grávida. E de facto aqui, irmãos, começa algo verdadeiramente diabólico. Como eu disse no princípio, Davi foi um homem tremendo. E um homem tremendo, um grande homem de Deus, é também capaz de fazer coisas tremendas, erradas. Davi, ao saber que ela estava grávida, imaginou logo um plano. Traçou logo um plano. Em vez de reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas, não, começou a idealizar um plano. O marido de Batseba estava na batalha, Urias, estava lá na guerra, a combater, onde Davi devia de estar. Urias estava lá a batalhar. Coitado do homem, lá na batalha, sem saber de nada, sem o que se passava. E então Davi idealizou um esquema. Mandou chamar Urias com o objetivo, com a preocupação de que ele pudesse descansar, que ele pudesse, de facto, estar com a sua mulher, fosse para casa. E então, dessa forma, ele ia para casa, deitava-se com a mulher e então é evidente que depois ele pensaria que a gravidez era sua. Isto é tremendo, irmão. Isto é de uma mente, de facto, possuída por Satanás. Não é? Isto não é de alguém que, de facto, é um homem de Deus a sério. É alguém que, num momento, está a passar por um momento verdadeiramente de afastamento do Senhor. Irmãos, todos nós podemos passar por isto. Por isso, a palavra de Deus, e eu repito, diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando ao vosso redor, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa apanhar e destruir a sua vida. E Davi, ele conseguiu destruir a vida de Davi. E ele veio, mandou chamar Urias, e com o objetivo de ele ir para a sua casa. Mas Urias mostrou que era de facto um grande homem. Urias mostrou que era um grande homem. Porque ele disse: não, Senhor, eu ir para a minha casa, descansar, estar com a minha mulher, enquanto os meus camaradas estão lá na batalha, estão lá a sofrer, estão lá a batalhar, e eu ir descansar, jamais. Eu prefiro dormir aqui à porta do palácio. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Dormiu à porta do palácio, em vez de ir para a sua casa, porque ele não podia imaginar que os seus camaradas estavam a morrer, que os seus amigos estavam a morrer na batalha, e ele ia para casa descansar. Irmãos, será que também, por vezes, a nossa consciência também não diz: eu podia estar lá também a servir com os meus irmãos, em vez de estar aqui a casa sem fazer nada? Na igreja estão a servir, há uma atividade, há algo, e eu podia estar envolvido lá e prefiro estar aqui em casa. Será que isto também não afeta a nossa consciência e também não nos acusa de podíamos estar também ali e pensarmos: meus irmãos estão a servir o Senhor, eu também quero lá estar, eu também vou lá estar com eles, eu vou lá estar batalhando com eles também. Eu vou lá estar também servindo para que a obra avance, para que a igreja ganhe terreno às trevas, para que mais almas sejam de facto conquistadas a Satanás. Eu vou lá estar, em vez de estar aqui em casa sem fazer nada, em vez de estar ocupado com coisas que não servem para nada. Então eu quero estar ocupado ao lado dos meus irmãos, lutando com eles, batalhando com eles pela fé, pela salvação das almas. É isso que nós devíamos fazer. Este Urias foi de facto um grande homem.
E é de homens assim e mulheres assim que a igreja precisa. Que sabem da sua responsabilidade, que sabem qual é o seu lugar, que sabem de facto o que é o melhor. Estar na batalha, estar servindo. E então, o tempo já passa, Urias não veio. E como devem calcular, Davi ficou em pânico. E como é que eu vou descalçar agora esta bota? O que é que eu vou fazer agora? E arranjou outro esquema, ainda pior. É de facto tremendo. Condenou aquele homem à morte. Condenou aquele homem à morte. E sabem o que me impressiona ainda mais? É que aquele homem ele próprio levou a sua sentença de morte. Davi escreveu uma carta para o comandante das tropas, dizendo para colocar Urias no lugar da batalha mais difícil, onde houvesse ou seja, não houvesse possibilidade de ele escapar com vida, que ele o colocasse aí para que ele morresse. E é Urias que leva a sua condenação à morte. Isto é tremendo, irmãos. Davi caiu mesmo muito baixo. E eu mais uma vez repito, irmãos, qual de nós é melhor que Davi? Quanto mais longe estivermos do Senhor, mais facilmente nós fazemos as asneiras terríveis. E se não tivermos a humildade de reconhecer os nossos erros, e se nos continuarmos a deixar dominar pela carne, nos continuarmos a deixar dominar pelos nossos desejos, pela nossa vontade, então nós vamos caindo cada vez mais baixo. Vamos caindo cada vez mais baixo. E Davi caiu profundamente. Condenou um homem à morte. Mas, irmãos, ainda que Davi pudesse arranjar esquemas para que ninguém percebesse o que é que estava a acontecer, ele estava tão cego que nem percebeu que não podia esconder nada de Deus. Ele estava tão cego que não percebeu que tudo estava sendo contemplado pelo Senhor. Tudo o que ele estava fazendo estava sendo contemplado pelo Senhor. Nós podemos esconder uns aos outros, enganarmos uns aos outros, podemos dizer uma coisa uns aos outros e não ser. Mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E de facto, como eu disse no princípio, as nossas escolhas têm consequências. E a escolha que Davi fez de satisfazer os seus desejos, satisfazer a carne, desprezando a vontade de Deus, desprezando Deus, trouxe consequências. Consequências não só para ele e para a sua família, trouxe consequências para um homem que não tinha culpa nenhuma, que é por morrer. Como dizia no princípio, aquele mergulhador, a culpa é que ele teve. Ele foi lá para ajudar e acabou por morrer. Urias estava na batalha, sem ter culpa nenhuma, acabou por morrer, por causa da mente de uma pessoa, de outro homem. E, de facto, irmãos, as nossas escolhas têm consequências. E Davi sofreu as consequências. Podemos rapidamente ler, no capítulo 12, vamos ler rapidamente para terminar e percebermos o contexto, que diz, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e o profeta Natã começa por contar uma história. Começa por contar uma história dizendo a Davi, olha, havia dois homens, um rico e um pobre. E o rico tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muitas vacas, muitos animais. E o pobre só tinha uma cordeirazinha. Era a única que tinha. Que ele alimentava, que lhe dava comida, bebida, estava com ele. E aquele homem rico apareceu-lhe um viajante, um amigo para almoçar. E o que é que ele fez? Em vez de matar um dos seus animais, foi matar a cordeira do pobre que só tinha uma. E qual foi a reação de Davi? No versículo 5 ele diz no final, digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem diz o versículo a seguir, digno de morte, e diz, então disse Natã a Davi,
Tu és este homem. Tu és esse homem. Tu tens tantas mulheres. As mulheres de Saul, eu dei-te-as. Toda a riqueza que Saul tinha, eu dei-te. E tu foste escolher a única mulher que aquele homem tinha. Condenaste-a à morte. Mataste aquele homem à espada. Irmãos, a escolha de Davi trouxe consequências. O Senhor disse-lhe que a espada jamais se separaria da sua família. O seu filho, Absalão, matou à espada o seu irmão Amon. Houve inimizade. O filho que nasceu de Batseba morreu. Mas sabem, o Senhor, na sua graça, o perdoou. Porque, como diz a Escritura, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus perdoou, mas ele sofreu as consequências. Davi chegou a um ponto, numa amargura, numa tristeza, lemos isso nos Salmos, a amargura, a tristeza que ia no coração de Davi. Quando ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Ele perdeu tudo. Perdeu toda a alegria, perdeu toda a vontade. Ele sofreu por causa da sua escolha. Mas ele trouxe sofrimento não só para ele, trouxe sofrimento para a sua família, trouxe sofrimento também para terceiros. As nossas escolhas têm consequências. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, escolhamos o Senhor. Sempre. E nas escolhas que fazemos todos os dias, façamo-las na presença do Senhor. Possamos, antes de tomar uma decisão e pensar: isto que eu vou fazer glorifica o nome de Deus? É da vontade de Deus? Isto que eu vou fazer traz bênção para mim? Traz glória para o nome do Senhor? Traz bênção para a minha família? Esta escolha que eu vou fazer é de facto boa? Se não for, tenhamos a humildade na presença do Senhor a reconhecê-la e pedir que o Senhor nos ajude a andar perto dele para sabermos distinguir o que está certo e o que está errado, para que possamos tomar decisões certas. O Senhor o abençoou, porque o Senhor perdoa-nos. O Senhor ajuda-nos a restaurar a nossa vida, mas as consequências sofremos-las. A seguir, o Senhor concedeu-lhes um filho. E sabem quem foi? Salomão. Batseba teve outro filho, Salomão. O homem mais sábio que já existiu à face da terra. Sabem outra coisa? O Senhor Jesus Cristo, na sua linhagem, descende de Batseba e de Davi. O Senhor abençoa. O Senhor ajuda a restabelecer. Mas as consequências, sofremos-las. Por isso, que o Senhor nos ajude a fazermos escolhas que, acima de tudo, glorifiquem o nome do Senhor e tragam bênção, que acrescentem e não diminuam, não destruam a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família, a nossa relação com aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos ajude a fazermos escolhas certas. Amém. Amém.